Na semana passada nós falamos sobre expectativas renovadas, e eu estava na minha leitura bíblica diária essa semana, e essa palavra tocou muito ao meu coração, nos ensinando a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. As nossas expectativas serão renovadas, as nossas expectativas serão colocadas no lugar certo, quando Deus for colocado em primeiro lugar. Diga comigo, colocar Deus em primeiro lugar. Então eu quero fazer com os irmãos duas leituras. Primeiro, o livro dos Reis, no capítulo 3, a partir do versículo, ou melhor, só o versículo 9, primeiro Reis, capítulo 3, versículo 9, obrigado, Léo, e depois nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, tá bom? Para quem gosta de anotar, primeiro Reis 3, 9, e depois Mateus 6, 33, você pode acompanhar aqui na nossa tela. Quem está com a Bíblia de papel já encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem está com Bíblia de papel não encontrou, diga escola bíblica. Está vendo que crente bom nessa igreja? Graças a Deus. Primeira leitura diz assim a palavra do Senhor: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e capaz, um coração capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Diga amém. Você conhece a palavra, sabe que essa história aqui é do rei Salomão, e na maioria das traduções traz o termo sabedoria. Dá ao teu servo um coração cheio de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, Jesus está ensinando, está falando com seus discípulos, e ele está ensinando acerca da preocupação. E é muito interessante que nesse texto ele cita Salomão. Ele fala que, para nós olharmos para os lírios do campo, que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu tão bem quanto os lírios do campo, quanto mais nós seremos vestidos e cuidados pelo próprio Deus, o nosso Pai que está no céu. Olha que palavra linda. E aí ele chega neste versículo 33 de Mateus 6, que é muito conhecido, eu cito muito nas pregações aqui durante os nossos cultos, e diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem pode dar um glória a Deus? Com os nossos olhos fechados. Senhor, obrigado por este culto, pela palavra que foi lida, que o Senhor possa trazer entendimento aos nossos corações, discernimento e a sabedoria que a Tua palavra nos ensina. Fala conosco, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Diga amém. Amém. Queridos, primeiro texto falando de Salomão. Nesse momento, Salomão, ainda um jovem, ele chega ao poder, ele ascende ao trono como rei de Israel. O seu pai Davi seu pai Davi não morreu para que ele assuma o trono. Seu pai Davi percebeu uma situação, e aí então ele coroou Salomão mesmo antes da morte. E ele, muito jovem, começa a reinar, ele assume o trono com uma grande responsabilidade. Ele tinha que substituir ninguém menos do que o grande rei Davi, até hoje lembrado como o maior rei da história de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o cara que conquistou todas as vitórias, todas as batalhas, que recebeu a unção de Deus. Ele tinha que substituir ninguém menos que o seu pai Davi. E aí Deus aparece para ele em sonho, de uma maneira tão especial, com a presença de Deus tão completa, que ele entendeu que aquilo não era um sonho aleatório, era o próprio Deus falando com ele. E no sonho Deus faz uma oferta, oferece algo impressionante. Deus fala para ele: pede o que quiseres. E eu já preguei muitos textos bíblicos, como quarta-feira passada, a mulher do azeite, em que Eliseu fala: o que eu posso fazer por você? Tem vários momentos bíblicos que o Senhor pergunta para nós o que é que nós queremos, o que é que nós precisamos. E eu sempre provoco a igreja com essa pergunta. Você ouvindo essa pergunta, você sabe o que você pediria?
sabe o que você precisa, sabe o que você quer, sabe o que você está buscando na presença de Deus, sabe onde você quer chegar com a sua vida, sabe para onde vai o seu futuro, sabe quais são os sonhos para a sua família, sabe o que quer da vida, pelo amor de Deus, dá uma chacoalhada, será que alguém sabe o que quer? Essa é uma pergunta importante, essa é uma coisa que não pode faltar do nosso radar. E aí Salomão, que podia ter pedido qualquer coisa, ele, ao invés de pedir riquezas, fama, vitória nas guerras, porque naquela época, né, era muita guerra, e os países vizinhos queriam dominar uns aos outros, por causa dos recursos, por causa da extensão da terra, e ao invés dele pedir vitória, ao invés dele pedir riqueza, ao invés dele pedir qualquer coisa humana, ele pede a Deus o que nós lemos, 1 Reis capítulo 3, versículo 9, ele pede um coração cheio de sabedoria, para que ele possa governar o povo de Deus. E Deus se agradou tanto desse pedido, que além de dar a Salomão o que ele pediu, Deus acrescentou na vida de Salomão tudo aquilo que ele nem pediu. E aí vem Jesus ensinando aos seus discípulos sobre preocupação, e ele fala: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero abençoar você com essa palavra. Você pode levantar a sua mão? Vai buscar na presença de Deus, porque Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao entendimento do coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem crente que ama Jesus aqui nessa noite? Então busque em primeiro lugar o reino de Deus. Fala comigo: o reino de Deus. Então Salomão, ele reconheceu que sem Deus ele não é nada, sem Deus ele não é ninguém, e aí Deus vem e lhe dá tudo. Quem quer receber de Deus, dá um glória a Deus aí. Então experimente colocar Deus em primeiro lugar. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? Experimente colocar Deus em primeiro lugar. Desse trecho, desse começo da história de Salomão, nós podemos aprender algumas coisas muito importantes. Tem muita sabedoria na vida de Salomão. A primeira deles é sobre a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria nasce da humildade. Aquele que sabe se coloca num lugar de que não sabe. Geralmente não é assim, a pessoa que não sabe acha que sabe. Ocupa o nosso tempo, fala bastante. Geralmente quem não tem o que falar é o que mais fala. Geralmente quem não sabe é o que mais dá chapéu de burro na gente, né? Não era isso que eu ia falar. Manda recado. A verdadeira humildade nasce, ou melhor, a verdadeira sabedoria nasce da nossa humildade. Então o pedido de Salomão: Senhor, me dá um coração com sabedoria, me dá um coração com conhecimento. Salomão não se apoia em si mesmo, muito embora ele vinha da casa de um rei, ele conhecia os conselheiros do rei, ele convivia com a riqueza, com a sabedoria do rei. Ele fala no versículo 7, eu sou apenas uma criança, eu ainda sou filho do rei, mas ainda, mesmo que seja uma criança, não é qualquer criança, é o filho do rei, e você também é filho do rei. Você não é qualquer criança, você não é qualquer um, você é filho de um Deus que te ama. Tem muita coisa boa na sua vida, tem muita coisa especial que Deus colocou sobre você, mesmo que nós nos enxerguemos, nos reconhecemos como crianças, falta muita coisa para saber, tem muito para conquistar. Mesmo assim, mesmo quando você se enxerga pequeno, o apóstolo Paulo ensina: quando eu penso que sou fraco, a sua voz me fortalece. Deixa eu te abençoar com essa palavra. Você é filho de um Deus que te abençoa, que te fortalece, que te ama. Você é filho de um Deus que te trata como um pai amoroso. Você é filho de um Deus que abençoa a sua vida. Quem recebe aí pode dar um glória a Deus. Então ele começa a nos ensinar sobre sabedoria. Não coincidentemente, ele escreve em Provérbios o que significa a sabedoria. A sabedoria é o temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o que diz Provérbios capítulo 1. E aí eu fui
para o dicionário, para a gente não ficar pensando que só leio livro de crente, só leio livro de teólogo, só livro de pastor. Vamos ver o que o dicionário fala, por exemplo, sobre a palavra temor. E pasmem vocês, o primeiro significado denotativo, o significado do dicionário sobre a palavra temor é receio daquilo que pode fazer mal. Olha que interessante, ali tem algo que pode me fazer mal. O temor ao Senhor, o temor das coisas, mesmo o temor natural, é o receio daquilo que está lá. Eu não preciso chegar lá, eu não preciso provar aquilo que está lá. A sabedoria que remete ao temor é que você tenha respeito por saber que aquilo pode te fazer mal. Tem uma história de um grande construtor, de um homem muito sábio, que queria construir um prédio, fazer algo muito grande, à beira de um precipício. E como todo mundo sabe, pessoas sérias fazem sempre uma cotação de três cotações de serviço, 3 orçamentos. E ele chama 3 empresas, 3 profissionais da área, e ele faz uma pergunta: a qual distância você consegue chegar do precipício para construir o prédio que eu quero? O primeiro chega para ele e fala assim: eu consigo construir a 5 centímetros. Aí o cara falou: meu Deus, 5 centímetros do precipício? É bom demais para ser verdade, que ousadia. Chega o segundo e fala: se ele faz a 5 centímetros, eu sou tão bom que eu faço a 1,5 centímetros. Eu vou encostar lá no precipício. E o terceiro, eu acho que o terceiro era mineiro. Sabe aquele mineiro, gente boa, cara sossegado. O terceiro chegou e falou: olha, chefe, eu faço o mais longe que eu puder. A maior distância que eu puder construir o seu prédio do precipício, eu vou construir. Vocês acham que o emprego ficou com quem? Você acha que o patrão queria que as pessoas corressem o risco de cair lá embaixo, de ter um monte de processo trabalhista, de ter doença, de ter morte, de ter acidente, de ter problema? Então, o temor é receio do que pode fazer mal. Homens, não precisa passar pelo que te faz mal para aprender. Jovens, não precisa provar as delícias desse mundo para depois aprender o que faz mal. A sabedoria e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, até para o dicionário do mundo, não é só para a igreja. O temor e a sabedoria são o receio daquilo que pode fazer mal. Nós não precisamos provar o mal para aprender, não precisa aprender com as próprias dores, não precisa aprender com frustração, com tristeza, não precisa quebrar a cara, é só a gente entender o que é sabedoria, segundo a palavra de Deus. Outro significado do dicionário: sabedoria é reverência profunda, fazer as coisas com reverência, entender a importância de cada coisa, a importância da sua família, a importância do seu trabalho, a importância da igreja. Outro significado: zelo. Fazer as coisas com zelo nos remete à excelência. Tudo que façamos, tudo que fizermos, façamos com excelência. Não para como fazemos para os homens, mas para como quem faz para Deus, faz com excelência. Isso é sabedoria, isso é temor. E eu não li isso na Bíblia, não. Eu estou falando de dicionário. Se alguém pegar essa pregação, um trecho, fazer um corte para a internet, eu nem estou falando de Bíblia, estou falando de uma coisa natural. Até quem não crê em Jesus sabe o que significa temor e sabedoria. Então, a verdadeira sabedoria nasce da humildade, de você entender que não sabe e que precisa de ajuda. Então, a humildade é o primeiro passo para que Deus possa operar grandes coisas na nossa vida. Quem acha que não precisa de nada, o que Deus vai fazer na sua vida se não precisa de nada? Então a humildade é o primeiro passo, para que Deus possa fazer em nós e através de nós.
Deus tinha uma obra grandiosa para fazer na vida de Salomão, ele ia ser rei, mas Deus tinha uma obra maior ainda para fazer através dele, porque ele ia governar o povo. Então deixa eu te abençoar com essa palavra. Deus quer fazer grandes coisas em você, Ele quer sim te dar sabedoria, prosperidade, alegria, paz, mas Ele quer fazer muito mais através de você. Ele quer abençoar muito mais as pessoas que estão do seu lado, dentro da sua casa, aqueles que são da sua família. Então nós entendemos que a verdadeira sabedoria vem de nós dependermos de Deus. Quem pode levantar sua mão e dizer: Senhor, eu dependo de Ti? Essa é a verdadeira sabedoria. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quando a gente reconhece que é pequeno, Deus pode fazer de nós um grande instrumento. Se a gente já é grande, não tem muito que Deus possa fazer. Mas tem uma segunda chave, que foi o que me chamou a atenção na minha leitura bíblica diária aqui, no trecho de Salomão. Salomão, antes de buscar as bênçãos, Salomão busca outra coisa. Salomão busca propósito. Diga comigo, propósito. Vamos aprender com Salomão? Antes de buscar as bênçãos, busque propósito. Salomão sabia o que queria pedir, por causa do propósito. Para que eu quero sabedoria? Para governar o povo de Deus. Para que eu quero sabedoria? Para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Para que eu quero sabedoria? Para abençoar as pessoas que Deus colocou debaixo da minha responsabilidade. Então, antes de buscar bênçãos, riquezas, vitórias, fama, ele já tinha um propósito de vida. Por isso que quando Deus pergunta na Bíblia, quando Deus pergunta na palavra, quando Deus pergunta através da pregação: o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer por você? Pede o que quiseres. Você precisa saber qual é o propósito da sua vida. Você precisa saber por que você constituiu uma família. Você precisa saber por que você trabalha onde você trabalha. Pastor, eu nem gosto do trabalho assim, mas precisa do salário? Está abençoando a sua família? Então abençoe o seu salário, abençoe o seu trabalho. Deus vai abençoar a sua casa através desse trabalho. Tem que ter propósito. Diga bem forte: propósito. Quem busca primeiro o reino, olha que palavra de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vêm de presente. Vem de bônus de um Deus que não deve nada a ninguém, vem de bônus de um Deus que tem poder ilimitado, infinito, é o Deus que nós servimos. Mas primeiro o reino. Ele fala: meu Deus, me dá sabedoria para governar o teu povo, o teu grande povo. Quem não tem propósito não sabe o que pedir. Propósito é tudo, irmãos. Propósito de vida é tudo. Propósito na presença de Deus, propósito dentro de casa, propósito no trabalho, o propósito direciona todas as áreas da nossa vida. Quando não tem propósito, os nossos movimentos, os nossos esforços não fazem sentido, não tem propósito, às vezes até alcança, mas quando não tem propósito, a nossa conquista não satisfaz o nosso coração, conquista uma coisa, mas na verdade eu queria outra. Ou quando eu comecei a trabalhar por isso, eu queria isso, mas aí no meio do caminho, eu não tinha um propósito, eu desviei a vontade, aí eu conquistei isso, mas agora eu queria, na verdade, era aquilo lá. Falta de propósito. Aí vai nos gerar uma vida com muito esforço, mas com pouca satisfação, com pouco fruto. Sabe aquela coisa, a gente vive cansado. Tá? Tem gente que fala assim: precisa matar um leão por dia, então tem alguém deixando o leão vivo, porque eu estou matando 2. Por quê? Porque falta propósito. É o motivo, o propósito é o motivo pelo qual as coisas existem. E é este motivo. Quando esse propósito é claro, as nossas decisões, os nossos relacionamentos, até mesmo as nossas lutas. Porque quando o propósito é claro, até suportar as lutas faz sentido. Quando a gente sabe o porquê nós estamos lutando, por quem nós estamos lutando, as pessoas que nós amamos, a família que Deus nos deu, o trabalho que nós temos, o ministério que Ele colocou na nossa mão, até isso, quando tem propósito, nos faz suportar as lutas, suportar as dificuldades. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: a gente faz uma luta momentânea, por causa do propósito da glória que nós vamos alcançar lá na frente. Então o propósito nos faz entender melhor, dá sentido melhor até para as lutas.
Jesus fala muito sobre propósito, mas um versículo chave, em João no capítulo 6, versículo 38, para quem quer anotar, ele fala: eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por isso que ele ora no Getsemane: Pai, se possível passe de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Isso é propósito de vida. Quando nós não temos propósito de vida, nós desviamos o foco, nós perdemos o foco. Por isso que quando nós falamos das expectativas, aqueles 2 discípulos estavam saindo de Jerusalém para ir para Emaús, triste porque Jesus tinha morrido. Eles não entenderam o propósito, eles não entenderam a ressurreição, eles não entenderam o poder espiritual, eles queriam que Jesus lutasse fisicamente com o Império Romano, e Jesus estava libertando espiritualmente o povo do pecado, e Deus não reescreveu a história, Deus não reescreveu o propósito para agradar pessoas. Não ceda ao modismo desse mundo, não ceda às necessidades urgentes de um mundo doente, não ceda às vontades da carne, não mude o seu propósito. Deus não vai mudar a sua palavra para satisfazer crente mimado, crente que não conhece a palavra. Ele quer abençoar a sua vida eternamente, não é um momento, não é uma necessidade boba. Ele tem o melhor para você e para a sua casa eternamente. Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus de verdade. Pode aplaudir bem forte, dá um glória a Deus aí. Então nós precisamos ter propósito, diga bem forte: propósito. Eu sei que nós precisamos de bênção. Eu acabei de te convidar para o culto do milagre, mas antes de buscar bênção, busca propósito. Vai ter bênção, mas precisa ter propósito, porque quando a bênção chegar, você vai saber o que fazer. Quem crê que a bênção vai chegar? Quem pode estender a sua mão assim em sentido de receber? Vai ter bênção aí na sua mão, vai ter alegria para você segurar, vai ter vitória de Deus para a sua vida. Então tenha propósito, porque no dia do milagre, no dia da bênção, você já vai estar preparado, vai saber o que fazer, e Deus vai te dar infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo. Quem pode dar um glória a Deus aí? Propósito. Então estou buscando para quê? Estou buscando para agradar a Deus, eu estou buscando para salvação, eu estou buscando pela minha família, eu estou buscando para ter uma prosperidade abençoada e não uma riqueza do mundo. Estou buscando por perdão de pecados, que é a grande pregação do Evangelho. Onde é que nós recebemos perdão de pecados, se não por aquele que tem autoridade de apagar o nosso pecado através da cruz do Calvário? Então saiba pelo que você está buscando, e todas essas coisas, vou falar de novo, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Busque o propósito, e as bênçãos, a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, porque nós estamos vivendo debaixo de um propósito. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Você recebe o que pediu, melhor ainda, recebe o que nem pediu. Você já conversou com alguém, você ouviu as palavras dele, entendeu o que ele falou, mas você entendeu muito mais através daquilo que ele nem falou? A gente tem conversas que nos revelam muito mais no silêncio do que nas palavras, e a Bíblia diz que antes da palavra sair da nossa boca, o Espírito Santo já sabe o que nós vamos falar. Então precisa ter propósito, precisa ter sabedoria do céu, para um Deus que não deve nada a ninguém, cumprir promessa na sua vida. Quem recebe, diga amém. Então, antes de pedir bênção, peça propósito. Antes de pedir provisão, peça direção, peça a vontade de Deus para a sua vida. Mas mais uma coisa que a gente aprende com a vida, com este pedido de Salomão, é que a sabedoria que serve é maior que a sabedoria que acumula. Vou falar de novo: a sabedoria que serve, a sabedoria que dá, a sabedoria que reparte, a sabedoria que estende, é maior, é melhor do que a sabedoria que acumula. Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios e escreveu também o livro de Eclesiastes. Em Provérbios, Salomão exalta a sabedoria como fonte de vida. Ele exalta a sabedoria que ele pede em 1 Reis 3,
como um guia para a sua vida, um guia de justiça, um guia da vontade de Deus, realmente uma fonte daquilo que Deus está ensinando para ele. Esse é o escritor de Provérbios. Mas o mesmo Salomão escreveu Eclesiastes. Em Eclesiastes, Salomão já no fim da vida, ele começa a lamentar. Ele lamenta o uso egoísta da sabedoria, da inteligência, da riqueza. Ele começa a lamentar um uso egoísta de tudo aquilo que Deus deu para ele. É tão surreal o que Salomão escreve, que no final das contas ele fala, tudo é vaidade. Fez isso? Vaidade. Fiz aquilo? Vaidade. E aí no final ele fala uma frase célere, né? Vaidade de vaidades. Vaidade ao quadrado, é o acúmulo da vaidade. Qual é a diferença? A diferença é que em Provérbios, quem estava escrevendo era aquele Salomão de 1 Reis capítulo 3, que pediu sabedoria. Em Provérbios, era uma sabedoria voltada para Deus, uma sabedoria voltada para o céu. Mas em Eclesiastes, aí está um cara já cansado, envelhecido e vazio, porque usou a sabedoria para si mesmo. É tão doido que Salomão escreveu, que ele fala, você pode ler lá em Eclesiastes, no capítulo 2, que todos os prazeres possíveis do mundo, ele provou. Ele fez tanta coisa, que ele diz que ele entorpeceu a sua mente de vinho, para saber como é que ele se comportava bêbado. Ele fez tanto mau uso da sabedoria que Deus lhe deu, que em Eclesiastes ele é um homem velho, cheio de remorso, porque ao invés de usar a sabedoria para as coisas que são de Deus, ao invés de usar a sabedoria para abençoar pessoas, ao invés de usar a sabedoria para aquilo que ele pediu, servir o povo de Deus, cuidar do povo de Deus, em Eclesiastes mostra que ele estava usando a sabedoria para fazer coisas pessoais, tantas coisas pessoais, que ele tinha 300 esposas, mais 700 concubinas, cada uma delas com cartão de crédito, e ele tinha que aguentar tudo isso. Ele não se privou, ele escreveu isso em Eclesiastes, você pode ler, estou inventando não, ele não se privou de nada, ele não teve sabedoria, que ele escreveu em Provérbios capítulo 1, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o temor é o receio daquilo que pode fazer mal. Ele escreveu, sabe aquela coisa, eu me avisei mas não me ouvi? Salomão, de Eclesiastes, foi o Salomão, ele mesmo escreveu, mas aí ele guardou na gaveta, não leu o que ele escreveu, e viveu tudo errado. Nós queremos e precisamos crescer. Quem quer crescer, dá um glória a Deus aí. Quem quer ter bênção de Deus para ter sabedoria, riqueza, prosperidade, querido, cresça mesmo, cresça sim, mas para servir o próximo. Busque sim o Senhor, mas busque para compartilhar, busque para ter uma vida de sabedoria, de utilidade. Viva com o propósito de Deus na sua vida, não com propósitos mesquinhos e particulares, porque aí tem uma bênção de Deus, que nós estamos falando todo esse momento aqui, mas eu vou sintetizar numa frase: Deus responde além do que nós pedimos. Quem pode se colocar de pé no seu lugar para receber essa palavra? Levante a sua mão comigo aqui. Deus responde além do que nós pedimos, Deus faz mais do que aquilo que nós pedimos. Ele é um Deus demais, Ele é um Deus sem limites, Ele tem um poder que não acaba. Então o Senhor responde além do que nós pedimos, o Senhor faz mais do que aquilo que nós pedimos, Ele faz o que nós precisamos, sem a gente nem saber que ia precisar. Quem está me entendendo e pode dar um glória a Deus? Levante a sua mão, eu quero ler Efésios para você. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, diga comigo, infinitamente mais, do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Ele vai fazer infinitamente mais, para abençoar a sua família, para abençoar a sua igreja. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar as coisas que são de Deus para você. Quem está me entendendo pode glorificar Jesus aí. Quero pedir a ajuda do louvor aqui comigo. Deus quer te dar sabedoria.
Quem quer receber sabedoria? Mas a sabedoria que vem do alto vem acompanhada de propósito, vem acompanhado de visão, vem acompanhado de uma direção. Isso começa quando Ele vem primeiro na nossa vida. Isso começa quando nós buscamos pelo motivo certo, pelas coisas certas, quando as nossas expectativas estão nele, nas coisas que são dele para nós. Por isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele responde mais, Ele faz além do que aquilo que nós pedimos. Quantos homens e mulheres na palavra de Deus pediram algo para Jesus, para os profetas? O paralítico queria uma cura, Jesus deu para ele perdão e cura. A mulher que eu falei na quarta-feira, ela queria um pouquinho de azeite para pagar a dívida dos filhos, Deus deu a ela uma casa unida, fortalecida, dívida paga e abundância, prosperidade, fez dela uma microempreendedora que vendia óleo na cidade. Deus sempre faz além do que aquilo que nós pedimos, Deus sempre responde além do que aquilo que nós pedimos. Então peça e vos será dado, quem pede recebe, quem busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Mas tem que ter propósito do céu, tem que ter plano divino para esse seu pedido. Você precisa saber para onde você está levando a sua casa, você precisa saber para onde você está conduzindo a sua família. Propósito de Deus, diga comigo, propósito de Deus. Deus não vai mudar a palavra para agradar meus desejos pequenos, mas Deus vai honrar o seu pedido, que honra o propósito dele. Ele não vai mudar o que ele escreveu, passarão céus e terra, as minhas palavras não passarão. Ele não vai mudar o que ele já determinou, mas ele vai honrar o coração que pede segundo a vontade dele, o coração que pede para honrar, o coração que pede para agradecer, para frutificar no reino. Ele vai honrar o seu coração. Quem está me entendendo pode dar um glória a Deus. Deus responde além do que pedimos, Deus faz mais do que nós pedimos. Essa noite a gente está aprendendo então que a nossa oração seja igual à oração de Salomão, que a mesma oração que Salomão fez seja a nossa oração. Deus, me dá um coração com sabedoria, me dá um coração com entendimento do que é melhor para mim, me dá um coração que sabe escolher, porque não é, às vezes a gente não sabe nem escolher, às vezes a gente se engana fácil, cai na pegadinha. Então ore ao Senhor, fala: Deus, me dá um coração com sabedoria, me dá um coração com entendimento da palavra, que eu consiga enxergar aquilo que é do Senhor para mim. Mas olha só, as oportunidades do mundo estão aqui, as portas do mundo estão escancaradas na minha frente, mas se Deus está falando que não é o melhor para mim, então eu quero escolher com sabedoria, porque tem caminhos que para o homem parecem bons caminhos, mas o final do caminho é caminho de morte. Isso é Bíblia, isso é Provérbios, escrito pelo Belezão, que depois escreveu Eclesiastes, mas escreveu, sabe? Nós queremos ser como Salomão, mas Salomão de Provérbios. Você foi escolhido para ser igual Salomão de Provérbios, que tem sabedoria na sua vida. Mas a vida sempre vai te apresentar uma escolha. Você sempre vai ter o direito de escolher, provar tudo, fazer tudo, né? Chutar o pau da barraca, enfiar o pé na jaca. Você vai ter escolha. Mas aí é que está: Senhor, me dá um coração com entendimento, me dá um coração com sabedoria, me ajuda a escolher, me ajuda a entender o que é melhor para mim, segundo a tua palavra, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer para mim, não o que o mundo está me pressionando, pelo modismo, pelo 2025, não, eu quero viver a vontade de Deus, eu quero que a minha família viva a propósito do céu, eu quero que o meu trabalho, que a minha prosperidade viva a propósito santo de Deus. Quem está me entendendo e pode dar um glória a Deus aí? Eu quero orar por você. Será que você tem pedido até as coisas certas, mas pela motivação errada, por falta de propósito? Será que você está na presença de Deus, mas ainda não aprendeu a pensar como Deus gostaria? Seu coração não está voltado à sabedoria? Que tal hoje nós orarmos falando: Deus, muda o meu coração, para que eu possa ter um coração com sabedoria? Quem pode colocar a mão direita no seu coração?
e dizer comigo: me dá um coração, Senhor, cheio de sabedoria. Me dá um coração, Senhor, segundo a tua vontade. Fala para Jesus assim, fala: eu quero ser o Salomão de Provérbios. Eu quero ter propósito santo. E quem quer receber essa bênção aí em nome de Jesus? Essa bênção está sobre a igreja nessa noite. Essa igreja estava sobre Salomão e ele recebeu não só sabedoria, mas ele recebeu riqueza, ele recebeu prosperidade, ele recebeu uma casa em paz. A Bíblia diz que no seu reinado não teve mais guerra em Israel. Eu ministro sobre a sua vida paz dentro da sua casa, fim de guerras, não vai ter mais briga, não vai ter mais discussão, todo espírito de confusão nós rejeitamos agora. Que a sua casa seja um lar de paz, que haja paz sobre a sua casa, porque você está escolhendo a sabedoria que vem do alto. Ele recebeu tudo isso porque ele pediu sabedoria. Então quem quer sabedoria, dá um glória a Deus aí. Levanta a sua mão. O Senhor está te chamando para as coisas que são maiores, o Senhor está te chamando para as coisas que são melhores. Então nós vamos cantar agora, nós vamos declarar: eis-me aqui, eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor me deu a oportunidade de viver nova vida, eu sei que o Senhor me separou para as coisas que são do alto. Então, meu Deus, hoje eu decido dizer: eis-me aqui. Hoje eu decido ter um coração cheio de sabedoria. Hoje eu decido estar na tua presença. Eu decido isso, eu quero a tua presença. E quem quer a presença de Deus, levanta a sua mão aí. Então comece a falar com Deus com as suas palavras. Fala: Senhor, eis-me aqui. Senhor, faz de mim um coração com sabedoria. Senhor, enche a minha vida de graça, enche o meu coração com a tua vontade. Fala isso para Deus aí. Oh Espírito Santo, nós estamos aqui na tua presença. A tua igreja está aqui na tua presença. A tua igreja está aqui orando por sabedoria e pedindo a ti. Responde a oração da igreja, como o Senhor respondeu a oração de Salomão, e derrama sobre nós a tua sabedoria.